Bom dia, meus amigos. Estamos aqui de volta para mais uma EBD e hoje vamos para a nossa aula de número 2. Então, espero que você tenha estudado a lição, espero que você tenha lido a revista, feito a leitura diária. Essa lição ela vai ser um pouquinho diferente das demais, porque essa lição ela não tem um texto base, ela tem vários. Eu estou com a revistinha aqui. Quem não pegou a sua, passa lá na igreja para poder pegar. E essa lição ela é baseada em Gênesis, em Deuteronômio, em Coríntios, em Marcos, em Romanos. Ou seja, ela não tem um texto base para a gente ler. Geralmente a gente faz assim, a gente abre a Bíblia no texto da lição, lemos esse texto e comentamos com vocês. Não vai ser assim dessa vez, porque essa lição, como eu falei, não está em um texto só. Mas nós vamos fazer alguns comentários baseados em alguns textos bíblicos. Essa lição ela fala sobre casamento. Nós estamos falando sobre a família e nada mais justo do que começar falando sobre casamento, né? Afinal, é no casamento que a família se inicia. E ela traz alguns conselhos para o jovem que pretende se casar. Algumas observações que a gente tem que seguir. Eu não vou seguir aqui a ordem da revista, mas vamos tentar abordar todos esses termos. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6 e vamos dar uma lida lá rapidinho. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Esse é um versículo clássico, vamos dizer assim. É um versículo muito conhecido por várias pessoas, porque ele resume bem a ideia de jugo desigual. O que é o jugo? Jugo é era uma peça de madeira que você colocava em cima do boi quando ele estava trabalhando. Você já viu, por exemplo, uma carroça puxada por um cavalo? É um cavalo só. Mas quando você tem mais de um cavalo, você precisa ter uma peça de madeira que une esse cavalo com o outro. Essa peça de madeira se chama jugo. Ela une um ao outro animal para que eles possam puxar a carga junta. Quando você ia arar a terra, você tinha um boi e esse boi ia puxando o arado. E às vezes você podia colocar mais de um boi para puxar a terra, ou mais de um boi para poder mover o moinho, mais de um animal para poder fazer força ali. E aí você colocava um jugo, colocava um animal, colocava a peça de madeira sobre o pescoço dele, prendendo um ao outro animal, que assim os dois animais juntos iam fazer força para vencer aquilo ali. Paulo fala, olha só, não se coloque sobre um jugo desigual. O que era o jugo desigual? É quando você tinha um animal, tipo um boi, e um outro animal, tipo um jumento. São animais diferentes. O boi é muito mais forte do que o jumento. Você coloca um boi e um jumento ali e coloca aquela peça para unir os dois. Quando eles vão fazer força para puxar aquele peso, o boi, naturalmente, é muito mais forte do que o jumento. Então, para o boi não vai ser difícil puxar aquilo ali. Já o jumento, coitado, não vai conseguir. Então, o que é que vai acontecer? A tendência é, o jumento se desgastar, vai acabar com o jumento aquilo ali, e dois, o arado não vai para frente, ele vai acabar fazendo uma volta assim, porque o jumento não vai conseguir puxar. Então, quem trabalhava com agricultura sabia que você não podia colocar um jugo desigual. Ou você colocava dois bois, ou dois jumentos, por exemplo. Você não podia misturar os animais, que não vai dar certo. Paulo aqui ele pega esse mesmo exemplo e usa como uma figura de linguagem. Ele diz, olha, não se prenda em um jugo desigual. Porque que tipo de relação tem a luz com as trevas? O que é que ele está falando aqui? Você não deve se relacionar de maneira profunda, você não deve se relacionar de forma íntima com uma pessoa que não tem a mesma relação que você tem com Cristo. Porque como é que isso vai dar certo? É o que ele fala aqui, ó. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não estamos falando aqui que você não possa ter amigos que não sirvam a Deus, que você não possa se relacionar e ter um bom relacionamento com pessoas que não servem a Deus. Não é isso. Estamos falando aqui de casamento, de uma união profunda. Veja bem, como você pretende educar os seus filhos, como você pretende construir uma família, se na base da família já há uma divisão? O que é que Jesus fala? Jesus diz que uma casa dividida não pode ficar de pé. Um reino dividido não subsiste. Então, um homem e uma mulher que não estão os dois ali alicerçados no Senhor não podem fazer uma família.
Isso vai dar problema. E a Bíblia é clara quando ela diz: não se prenda em um jugo desigual. Então, meu amigo, quando a gente for procurar uma esposa, ou quando a gente for procurar um marido, né, se você for menina, quando nós formos procurar um cônjuge, a gente precisa observar esse detalhe. Procure uma pessoa que seja servo de Deus. Não se prenda a um jugo desigual. Não vá namorar alguém de fora da sua fé. Não estou aqui para falar mal da fé das pessoas, mas você, meu amigo, e eu estou falando em específico para os adolescentes da primeira igreja batista no Dia da Prata. Você é um servo de Deus, você é de uma igreja evangélica, então procure uma pessoa dentro desse padrão. Não vá se relacionar, por exemplo, com uma pessoa católica, porque não vai dar certo. Não estou aqui para falar mal do católico, mas a igreja católica ela tem um pensamento muito diferente da igreja evangélica. Não vai dar certo. Isso não funciona. A Bíblia condena, fala, não pode misturar. Não vai se relacionar, por exemplo, com um espírita, kardecista. Não vai se relacionar, por exemplo, com um budista. Não vai se relacionar, por exemplo, com uma pessoa que é agnóstica, uma pessoa que é ateia. Por quê? A Bíblia condena. Ela fala, olha, não pode misturar. Isso não vai dar certo. Está escrito na Bíblia. Agora, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça, porque a gente fala disso na igreja, a gente fala disso na EBD, mas na hora que o povo vai escolher os namorados e as namoradas, eu não sei o que é que dá no coração, que sai pegando gente por aí, não preste atenção nisso. Então, o primeiro conselho da lição de hoje, não se prenda a um jugo desigual, tá bom? Não faça isso, não cometa esse pecado contra a sua própria vida. Não sou eu que estou falando, não, tá aqui na Bíblia, pelo amor de Deus. E não só esse versículo de Paulo não, tá? Ao longo da Bíblia, o Antigo Testamento está cheio de versículos que falam para o povo de Israel não se casar com pessoas de fora do povo. Inclusive, quem ouviu o nosso podcast sobre famílias desestruturadas ouviu a história do rei Acabe. O rei Acabe, que era um rei de Israel, casa com Jezabel, uma mulher que era filha de Etbaal, rei de Sidom, e ela era quase uma sacerdotisa de falsas divindades, e isso gera uma dor de cabeça terrível. E mais na frente, elas têm um filho chamado Atalia, e essa menina, que não era flor que se cheirasse, casa com o rei de Judá, e olha, dá uma dor de cabeça terrível. É um problema. Então, se você não sabe dessa história, confere lá nosso podcast de famílias desestruturadas. Outra coisa que vale a pena a gente mencionar, que é muito importante aqui, não está na lição, esse versículo, mas tem um texto em Provérbios que fala que a gente primeiro deve aprontar o nosso campo, ajeitar a nossa colheita, depois edificar a nossa casa. O que é que ele está dizendo ali? Antes de você pensar em casar, você precisa arrumar sua vida. Tá? Então nada de querer casar de maneira apressada. Arruma a tua vida primeiro, cara. Ajeita teu campo, prepara a tua colheita, tenha uma estrutura para você poder casar. Casamento é algo muito sério. A lição de hoje não fala sobre divórcio, mas a gente já comentou sobre o divórcio. E Deus ele é muito claro quando ele fala que ele abomina o divórcio. Deus odeia divórcio. Deus não gosta de divórcio. Divórcio é uma coisa que Deus não suporta divórcio. Então divórcio, esqueça divórcio. Divórcio não era para estar na vida do crente. Inclusive, quando perguntam para Jesus se é possível se divorciar, ele fala, olha, poder pode, mas não era assim no início. O plano de Deus não era divórcio. Ele deixa a gente se divorciar por causa da dureza do coração, mas ele odeia isso, ele não gosta. Casamento é algo muito sério. E a nossa sociedade tem uma coisa nova que não havia no passado, chamado namoro. O que é o namoro? O namoro é um períodozinho antes do casamento, onde as pessoas aproveitam para se conhecer. Vamos lá. Gente, namoro é para se conhecer. Você namora alguém para você conhecer aquela pessoa. Namoro não é para ficar beijando. Namoro não é para ficar dando amasso. Não é para essas coisas. O namoro é um momento de conversa. É um momento de investigação. Um momento de conhecer aquela pessoa e saber se ela é realmente quem ela diz ser. Entendeu? O namoro, você vai trocar essas experiências. Conversar com a pessoa, saber onde ela vem, para onde ela vai, quais são os planos de vida dela, se ela é realmente um servo de Deus ou não. Você começa a verificar que tipo de frutos que aquela pessoa dá, porque muita coisa a pessoa pode mentir.
Então, no namoro, você começa a conviver com aquela pessoa, a estar mais presente ali na vida dela, e você consegue verificar de uma maneira melhor se aquilo que ela está dizendo condiz com a realidade. Então, o servo de Deus ele tem que namorar com esse intuito. Ele tem que namorar como uma forma de investigar se aquela pessoa é um bom partido para casar ou não. Então, no início do namoro, a gente precisa ter em mente a ideia do casamento. Se você começa a namorar e não está nem pensando na hipótese de casar, você já está namorando de forma errada. Porque você está namorando para quê? Às vezes a gente namora por causa dos nossos amigos, por causa da pressão da sociedade, porque tá namorando, porque tá namorando. O caminho não é esse, entendeu? O namoro é uma preparação para o casamento. Pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Eu sei que foi uma aula mais curtinha, mas é porque a lição, ela realmente é uma lição um pouquinho menor. Mas fica aqui o conselho para vocês, esses 2 pontos muito importantes que a lição coloca. Eu gostaria sinceramente que vocês se dedicassem um pouco à leitura desses textos que a gente mencionou aqui. Os 2 pontos. Eu vou até revisar para vocês. Primeiro, não se prenda a um jugo desigual. Não namore, não case com uma pessoa fora do Evangelho. Não faça isso. A Bíblia condena esse tipo de atitude. A gente deve se casar com pessoas dentro da nossa fé. Se você quer ter uma família estruturada, se você quer ter uma família aos pés do Senhor, isso começa já pelo casamento. Não faça um casamento misto, que isso não vai dar certo. O segundo ponto, quando você for namorar, namore pensando em casar. Namore com esse foco, namore com esse objetivo. O namoro é um momento de investigação, um momento para você saber se aquela pessoa realmente vale a pena. Então, não demore. Não fique aí namorando para dar beijo, não fique namorando só para ficar de amasso. Não é para isso o namoro. O namoro é para investigar. Tem muita gente que namora há anos e quando casa quebra a cara porque estava só curtindo o namoro, estava só beijando, só passeando e não estava investigando a pessoa, acabou não conhecendo a pessoa. Beleza? Existe muito material sobre isso no YouTube. Eu vou ver se eu recomendo uns outros vídeos para vocês, porque esse é um assunto já muito falado. Lá no grupo a gente conversa mais. Tranquilo, pessoal? Não esqueçam de fazer o nosso questionário e enviar até terça-feira. Essa semana, quinta-feira, vai sair um podcast especial sobre profetas desconhecidos, vários profetas bíblicos que a gente não conhece, então confiram lá. Vejam também um podcast sobre famílias desestruturadas, vejam lá a história de Atalia, como essa mulher trouxe muita dor de cabeça para o povo de Deus. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.